Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou fazendo um outro vídeo sobre Marcos, capítulo 1, versículo 8. No anterior, com o título Imersos no Espírito, teci alguns comentários e agora volto para ampliar um pouco, uma vez que a palavra de Deus é muito rica e a gente não consegue jamais esgotá-la. Portanto, eu me debruço sobre este texto, peço a Deus iluminação do Espírito Santo para que eu possa trazer algo de bom e útil para você, meu irmão, minha irmã, ou quando não, uma pessoa que está interessada no Evangelho de Deus. O texto, como eu disse, é em Marcos capítulo 1, versículo 8. Em nossa língua vernácula está dizendo da seguinte maneira: Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Algo que é comum dentro do Novo Testamento é a utilização de transliteração ao invés de tradução. A gente observa isto com alguns exemplos. A palavra batismo não foi traduzida e sim transliterada. Da mesma forma, apóstolo, diácono e ainda anjo. Quando a gente traduz estes termos, aí sim aumenta a nossa compreensão. Não sei por que cargas d'água, até os dias atuais, uma boa parte das versões não fazem a tradução destes vocábulos, mas insistem em manter a chamada transliteração. Como já li, e vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Como é que ficaria, ao invés de transliterar, você empregar a tradução? Ficaria mais ou menos assim: Eu vos imergirei em água, mas ele vos imergirá no Espírito do Santo. Note que há um destaque em relação ao batismo, porque ao invés de transliterar, eu traduzi, primeiramente como imergirei, e depois ele, numa referência a Jesus, imergirá, e ao invés de dizer Espírito Santo, de uma forma muito tranquila, dentro dessa questão gramatical, traduziria Espírito do Santo. Tradicionalmente, usamos o termo batismo em nossas traduções do Novo Testamento, mas o termo significa simplesmente imergir ou mergulhar. Por outro lado, há uma ideia secundária do termo baptizo no grego, que é batismo, que pode indicar estar unido a algo ou alguém. Eu explico em poucas palavras. Basicamente, em todas as grandes religiões mundiais, o batismo é um ritual de iniciação, quando não de purificação. Acontece que quando a pessoa inicia através do batismo, o que ocorre? A união daquela pessoa que vai se tornar adepta daquela religião. Logo, a ideia de imergir é primária, mas a ideia de estar unido é secundária, porém importante para a nossa compreensão. Quando nós somos batizados em água, nós adentramos para a Igreja de Cristo. Aliás, a porta de entrada de uma igreja batista é o batistério ou o ato batismal. Pode ser batizado, por exemplo, no rio. Eu mesmo já fiz batismo no rio. Existem pessoas que fazem ou igrejas em batistério. Mas acontece que a gente precisa salientar a importância dessa entrada através do rito batismal. No nosso caso, não é um ritual de purificação, mas sim um ritual de iniciação. A pessoa passa a fazer parte da igreja local e ela simbolicamente
já está ali refletindo a união dela com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Nós tendemos também a usar uma expressão em português como Espírito Santo, da forma que está aqui. Mas note que eu traduzi como Espírito do Santo. Por causa de que isto? Claro que está por trás essa ideia que é justamente gramatical. Eu lido com o texto grego, o koiné, por exemplo, mas acontece que nem todo mundo tem a noção desta língua. E quando eu falo Espírito Santo, pode passar a ideia de alguma forma, como se fosse uma entidade separada de Deus. Mas a expressão em grego, aqui encontra-se pneumati hagio, pode ser melhor traduzida como Espírito do Santo. Nossa tradição tem feito uma interpretação deste versículo simplesmente que não faz justiça ao significado que João, o Batista, ou João, aquele que batiza, ou ainda o batizador, tinha em mente. Ele estava fazendo, meus irmãos, uma distinção entre um símbolo externo de conversão, que é justamente esse batismo em água, e o contato e relacionamento direto com o Espírito de Deus. Ser imerso ou ungido com o Espírito Santo ou no Espírito de Deus sempre foi algo reservado aos profetas. Quando a gente se reporta ao Antigo Testamento, a gente observa que era um relacionamento especial, mas também era geralmente visto como uma experiência temporária da presença de Deus e das bênçãos associadas. Sabia-se que o Espírito vinha sobre um profeta para conceder uma declaração específica, ou sobre um dos juízes para conceder poder temporário para conduzir Israel à liberdade. E Joel, quando escreveu, ele falou de um dia vindouro em que isso seria diferente. Estou me referindo a Joel capítulo 2. Vale a pena fazer a leitura e ter uma noção, entendendo que a profecia de Joel capítulo 2 cumpriu-se no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2 também. Mas Moisés, que foi um grande líder no Antigo Testamento, bem como Elias, que através dele Deus fez inúmeros milagres, eles se destacam como profetas que andaram com Deus de forma consistente, mas em consonância com um tipo de futuro que Joel vislumbrou. Joel e agora João o Batista, no entanto, pegam a experiência de Moisés e Elias e a multiplicam para abranger as multidões. João estava imergindo na água, ele estava unindo alguém à água como expressão da mudança, de conversão, a uma nova participação no judaísmo, e Jesus, no entanto, ele traria às multidões uma experiência e um relacionamento totalmente novos, algo que João não conseguiria realizar. Jesus estava inaugurando uma nova experiência de intimidade com Deus que ia incluir muito mais do que um dos dois profetas em uma geração. Jesus traria todos os que aceitassem o seu chamado para esse relacionamento de intimidade direta. Jesus os cobriria, os banharia e os imergiria no Espírito do Santo de Israel. E essa foi a promessa de João aos seus ouvintes. Essa é a mensagem que Jesus cumpriu em nosso favor também. Jesus veio para realizar muito mais do que frequentemente aceitamos e reconhecemos. Falamos sobre Jesus nos concedendo a liberdade e salvação das garras do pecado, mas frequentemente desconhecemos o propósito dessa salvação.
Ele não veio tanto para cuidar do pecado, mas para nos introduzir na intimidade com Deus, na mesma ordem das experiências de Moisés e Elias. E muito mais do que a conversão a uma religião, Jesus veio para nos unir ao próprio Espírito ou sopro de Deus. O Evangelho, por isso, não trata apenas de ir à igreja, de reivindicar uma passagem para o céu, ou receber uma carta de saída livre da prisão, das garras de Satanás. Trata-se de uma vida com Deus e é receber acesso direto e intimidade unindo nossas vidas a Deus. E ao nos unirmos a Deus, nós somos imersos no Espírito de Deus. As nossas vidas devem ser transformadas em um nível totalmente novo. Em vez de depender dos outros para nos dizerem o que fazer e como viver, em vez de seguir um conjunto de regras que é externo para regular a nossa conduta, nos relacionamos com Deus em um nível muito mais profundo. Aprendemos o que é importante para Deus e aplicamos seus valores para as circunstâncias mutáveis da vida. Enfim, a comunhão com Deus deste lado da ressurreição deve impactar todas as nossas áreas da nossa vida. Concentrarmos, portanto, na presença de Deus em suas atividades e interações diárias. Segue como uma parte do devocional diário para você que está agora nos acompanhando também através dessa playlist. Deus o abençoe rica e poderosamente, porque é a minha oração, é também o desejo do meu coração.